Glória a Deus. Está todo mundo vivo aí? Nosso Deus é Deus dos vivos. Quem está vivo aí? Glória a Deus. Eu quero que você entenda que existe muitas maneiras de Deus falar conosco. Mas só existe uma maneira para nós falarmos com Deus. É através da oração. E esse mês, o mês de maio, o Senhor Deus, Ele está nos motivando à oração. Nós tivemos a oração de 24 horas. Tivemos a vigília, que foi algo tremendo. Os céus desceu sobre este lugar. Passamos momentos de oração aqui, momentos maravilhosos. Agora nós vamos entrar no jejum de Daniel. E o jejum, ele não tem validade se não for acompanhado por oração. Eu estou vendo Deus trabalhando. Eu acredito que Deus tem algo todo especial para realizar na nossa vida, na nossa família, na igreja que nós congregamos. Porque muitas vezes a gente passa um tempo maior no celular, passamos um tempo maior na televisão, e esquecemos ou deixamos de orar como nós deveríamos orar. E eu sei que existem muitas pessoas passando por batalhas, passando por problemas tremendos. E eu quero que você compreenda hoje que essa sua batalha, ela só vai ser vencida através da oração. Está havendo um avivamento muito grande, não só no Brasil, mas eu posso dizer no mundo todo. Tem pessoas que não conseguem contemplar o avivamento que está tendo. Na Finlândia, milhares de pessoas se reuniram num grande avivamento. Começou pela oração. Na Espanha, teve agora milhares de pessoas se reuniram num lugar que é idólatra. Milhares de pessoas se reuniram e um grande avivamento iniciou através da oração. Ali na Sé, em São Paulo, se reuniu há poucos dias uma multidão muito grande, louvando, adorando a Deus, mas começou através da oração. Deus tem algo para realizar aqui na Baixada Santista. E eu espero que Deus comece através da minha vida, através da sua vida. Nós temos que fazer a diferença, mas temos que fazer a diferença através da oração. Vamos abrir as nossas Bíblias. Mateus capítulo 21, o versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: tudo, repita comigo, tudo, quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Quantas pessoas vivem em uma preocupação intensa? Pessoas que estão passando por momentos de batalhas. Tem batalhas que são curtas, mas tem batalhas que são longas. São pessoas que estão numa batalha porque o dinheiro não rende, o casamento fracassou, dias melhores não chegaram, aquela doença que tem acompanhado você, parece que não tem solução. Parece que eu vejo que isso, queira ou não, essas batalhas, ela vem nos desanimar, nos desestruturar, fisicamente, psicologicamente e até mesmo espiritualmente. Se você notar que esta batalha que você está enfrentando está minando a sua fé, está fazendo você ficar uma pessoa paralisada. Essa batalha que você está enfrentando
está minando a sua alegria, o teu prazer de servir a Deus. Você nota que a sua vida hoje é uma vida que é diferente de dias passados. Você não é aquela pessoa que tinha aquele fervor, aquele calor, aquela motivação, aquela vontade de vencer na vida. Essas pressões que nós encontramos todos os dias são batalhas na vida. Quando a gente vai no hospital, que nós encontramos um número muito grande de pessoas doentes, pessoas enfermas, são batalhas que elas estão enfrentando. Eu estive numa conferência ontem falando sobre casamento, divórcio e segundo casamento, e alguém me procurou e disse assim: pastor, eu não aguento mais. Eu estou numa batalha e eu acredito que eu não vou conseguir vencer. O número de pessoas que estão nesta guerra, nesta luta dia a dia, nesta batalha, pessoas não estão conseguindo entender que isso pode mudar na sua vida do dia para a noite. A Bíblia nos diz que a oração, ela muda o quadro da nossa vida. Eu quero que você entenda nesta noite que esta batalha que você acha que você não pode vencer, eu vim aqui hoje, movido pelo Espírito Santo, para dizer para você que esta batalha você vai vencer através da oração. É através da oração. É através da oração. Eu quero que você entenda isso. É através da oração. Sabe por quê? Porque é a oração que altera a situação que nós estamos passando. Eu me lembro muito bem que Salomão, o povo ali estava passando momentos terríveis. E Salomão orou a Deus. Salomão disse: Senhor, eu não quero riqueza. Senhor, eu não estou preocupado com o trono. Senhor, eu só quero sabedoria. Ele fez uma oração poderosa. E aquela oração que ele fez, Deus começou a mudar a vida de Salomão e a vida daquele povo. Chegou um momento que Salomão ia consagrar o templo, a grande inauguração do templo. De um lado tinha 120 sacerdotes com as trombetas. Do outro lado estavam os levitas para tocarem e cantarem. Asaf estava ali na frente. Era uma grande festa. Mas Salomão disse: não, nós vamos começar com oração. E Salomão começou a orar. Os céus começaram a se abrir. E quando Salomão terminou de orar, diz que a glória de Deus veio e encheu a casa do Senhor, cheio de fumaça da glória de Deus. Aquela nuvem tomou conta. Os sacerdotes queriam ministrar, mas não conseguiam ministrar porque a glória de Deus era poderosa. E diz que o povo, quando viu aquilo, o povo caiu com o rosto no chão e gritava: o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. A oração, ela altera a situação. Eu quero motivar você a orar mais. Eu quero motivar você a buscar mais a presença de Deus. Você pode conquistar tudo, mas se você não conquistar o coração de Deus, você está acabado, você está arrebentado. E a gente conquista o coração de Deus é através da oração. É na oração que a gente tem experiências maravilhosas. Ele altera a situação. Pensa numa mãe. Uma mãe que sofreu muito. 9 meses sofrendo. E na hora de ter um filho, aquele filho causou dor. Aquele filho causou tristeza. Aquele filho causou angústia. A mãe pegou para o nome dele de Jabes. E Jabes, querido, Jabes quer dizer sofrimento. Jabes quer dizer tristeza. Jabes quer dizer dor. Quantas pessoas estão assim?
Quantas mães estão assim, angustiada, desesperada, aflita, tantas coisas acontecendo. Mas Jabes foi crescendo. Quando eu chamava Jabes, estava chamando Jabes, ei, sofrimento, ei, tristeza. Era assim que Jabes era conhecido. Talvez os irmãos de Jabes escarneciam dele. Mas a Bíblia diz que Jabes, ele fez uma oração. Ele fez uma oração. E nessa oração ele pediu 4 coisas. A primeira coisa que Jabes pediu na oração, ele disse: Senhor, me abençoe. Quando a gente pede para o Senhor nos abençoar, querido, o Senhor nos abençoa. Eu, quando levanto pela manhã, que eu vou sair de carro, falo: Senhor, abençoe meu dia, abençoe a minha vida. Jabes falou: eu preciso que o Senhor me abençoe. A segunda coisa que eu peço para ti, que o Senhor venha expandir o meu território, venha alargar o meu território. O Senhor quer alargar projetos que Ele tem na sua vida. Ele quer alargar os teus sonhos. Terceira coisa que ele pediu, ele falou assim: sabe, Senhor, eu preciso que o Senhor me livre do mal. Me livre do mal. Essa é a nossa oração do Pai Nosso, irmão. A oração do Pai Nosso, tem muita gente que está esquecendo a oração do Pai Nosso. Quando aqueles que seguiam Jesus chegaram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus diz assim: olha, então eu vou ensinar vocês. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, aqueles que querem o nosso mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, Jabes pediu isso. Ele pediu isso. Ele disse assim: a outra coisa que eu quero pedir é a proteção, Senhor. Onde eu estiver, eu quero ser protegido pelo Senhor. As 4 coisas que ele pediu ao Senhor. Eu quero que você peça, eu quero que você ore. Muitas vezes você ora por tantas coisas e esquece de orar por você. Você precisa orar por você. Se você estiver bem, então tudo ao teu redor, quando você orar, vai ficar bem. Agora tem gente que só ora por ele, não ora por mais ninguém. Só ora por ele: Deus me abençoe, Deus me ajuda, Deus me faça isso, Deus me faça aquilo. Não, irmãos, tem que ter equilíbrio. Porque a oração, na verdade, ela altera a situação. E a Bíblia diz que Jabes, ele se tornou o mais excelente entre os irmãos. O que foi isso? Foi uma oração. Você vê que é só 2 versículos que falam sobre Jabes na Bíblia. Mas uma oração alterou a situação. Eu quero que você hoje, a partir de hoje, faça um propósito com Deus. Comece a orar mais. Oração é questão de sobrevivência. Quando Pedro estava afundando, como você está afundando, as suas finanças estão se afundando, teu casamento está afundando, sua vida espiritual está afundando. Quando Pedro estava afundando, Pedro fez uma oração curta, uma oração pequena. Não é o tanto orar, é uma oração que alcança o coração de Deus. Ele diz: Senhor, socorra-me, Senhor. O Senhor disse: eu estou aqui, Pedro, tu não vai afundar, você não vai morrer, você está embaixo, eu vou te colocar em cima. Uma oração muda tudo. A oração mexe os braços do Senhor. A oração abre o céu. A oração faz anjo subir e anjo descer. Ei, a oração mexe o coração do Todo-Poderoso. As pessoas, você já notou que a pessoa que não ora, ela quer Jesus, mas é Jesus mais alguma coisa.
Ela nunca quer Jesus sozinha. Ela quer Jesus e a riqueza. Ela quer Jesus e a fama. Ela quer Jesus e o prestígio. Ela quer Jesus mais alguma coisa. Uma pessoa que ora, irmão, ela não quer nem saber de outras coisas. Ela quer Jesus, é Jesus, é Jesus. E tendo Jesus, vai ter as outras coisas. Você precisa sair daqui entendendo que a oração altera a situação. Pensa numa irmã casada. Ela tinha filhos. Ela era muito forte, para não dizer gorda, muito forte. E ela tinha uma voz tremenda. Tinha uma voz maravilhosa. Porque tem gente que você olha assim, irmão, você já sabe que tem uma voz maravilhosa. Eu me lembro, irmão, quando nós começamos o Ministério Vida Nova, eu chamei o Marcos. Eu falei, Marcos, eu queria... Foi o Marcos ou foi o Leno que eu chamei, eu não sei. Eu falei assim, eu quero fazer um coral, mas eu queria fazer um coral só daquelas negonas, que tem aquela voz forte, aquela voz boa, aquela voz tremenda, né? Daí, os dias estavam passando e eu sempre cumprimentando ali na porta, né? O povo chegando. Daí chegou uma. Quando eu vi a postura, a estrutura, eu falei, essa aí tem uma voz tremenda, essa aí vai arrebentar. Já corri, não sei se foi para o Leno, foi para o Marco, né? Corri para o Marco, falei, Marcos, já achei uma aí que vai arrebentar. Eu vi ela tem toda a estrutura, ela cantar, vamos formar um coral de negão. Irmão, cheguei para o Marco, e aí? Falou, pastor, pelo amor de Deus, é taquara rachada, é caroço, não canta nada, não canta nada. Mas tem gente que tem uma voz poderosa. Tem gente que tem uma voz poderosa, irmão. E essa irmã casada, tem filho, ela tinha uma voz poderosa. E ela saía cantando nas igrejas, convidado para cantar nas igrejas, tal. Mas como ela era muito pesada, ela não tinha carro, não tinha nada, ela cansava de ficar andando. E ela cantava tal, e terminava de cantar, os irmãos nem ajudavam ela, só dizia, Deus te abençoe. E ela ia embora. E ela começou a orar a Deus. Ela disse, Senhor Deus, eu sou tua serva. Eu sou uma pessoa que eu me coloquei à disposição da obra. Meu negócio é cantar, é exaltar o Senhor. Senhor, eu preciso de uma condução. Eu preciso de uma condução. Daí alguns irmãos ajudaram ela comprou uma bicicleta. Comprou uma bicicleta, irmão, e ela ia cantar, ela ia com a bicicleta, né? Ia de bicicleta, e ela morava ali em Ribeirão Pires, eu acho que ainda mora em Ribeirão Pires. Ribeirão Pires ali, irmão, ali é um local que à noite assim, um frio tremendo, parece que ali a neblina desce ali, ninguém enxerga quase ninguém ali à noite. E ela saía de bicicleta para cantar aqui, cantar ali, cantava, era uma bênção, Jesus salvava pessoas, era um negócio maravilhoso. Só que um dia ela foi convidada para cantar num culto missionário. E ela foi para o culto missionário com a bicicleta dela, tal. Quando ela chegou lá, tinha um lugar, ela colocou a bicicleta e foi para o culto, cantou, foi algo maravilhoso, ela cantou, os céus desceram. Mas de repente, o pastor estava levantando oferta, e o pastor falou, irmão, dá o que você tem, faça uma grande oferta para o Senhor, é para a obra missionária, tal, né? Daí, parece que algo dizia dentro dela, dá a tua bicicleta. Ela dizia, Deus, a bicicleta eu não posso dar. Eu não posso dar bicicleta porque eu só tenho a bicicleta. É para mim cantar, para mim te louvar. E aquilo falava dentro dela, dá a sua bicicleta. Ela falou, essa lágrima desceu dos olhos dela. Ela foi lá fora, pegou a bicicleta. Na hora da oferta trouxe a bicicleta dela, era novinha. Colocou do lado da salva ali a bicicleta. E entregou a bicicleta, as lágrimas descendo dos olhos. O pastor falou, olha, a irmã está dando até a bicicleta aqui, olha tal, aquele negócio todo, o povo doando.
Daí ela foi para o lugar dela chorando. Acabou o culto, irmão. O pastor só falou, Deus te abençoe, irmã. A irmã voltou, não tinha dinheiro para voltar. Ela pesada, voltou a pé para a casa dela e estava chuviscando. Chegou em casa toda molhada. E disse que ela dobrou o joelho e disse, Senhor, eu não podia ter dado a minha bicicleta, Senhor. Mas o Senhor mandou, eu dei a bicicleta. E agora como é que eu vou fazer, Senhor? Nisso o telefone tocou. Quando o telefone tocou, ela pegou o telefone. Alô? Ô, irmã, foi você que cantou hoje no culto? Ela falou, cantei. Irmã, eu vi que você deu a sua bicicleta. Ela falou, Deus mandou dar a bicicleta, era a única coisa que eu tinha assim para cantar, para louvar o meu Senhor. Ele falou assim, olha, eu sou empresário aqui nessa cidade, eu sei que você deu 2 rodas, então eu quero te dar 4 rodas. Amanhã passa aqui na minha empresa, venha buscar, eu tenho um Fiat para você aqui, venha buscar o teu carro. Agora ela ia cantar, irmão, ia com o Fiat dela, todo louvor, já ia no carro cantando, irmão. O Senhor altera a situação, a oração, ela muda. Por que você vai continuar sofrendo da maneira que você está? Por que você vai continuar nesse momento de angústia, de aflição, como você se encontra? Se a oração pode mudar, Jesus disse tudo aquilo, tudo, não fica nada lá de fora, tudo aquilo que vocês pedirem em oração, crendo, recebereis. Eu sei que você está numa batalha. Quantos de nós estamos numa batalha tremenda, dizendo, eu não aguento mais? Pessoas desistindo no meio do caminho. Pessoas que não sabem mais o que fazer da vida. Sabe, é porque você ainda não provou o poder da oração. Se você provar o poder da oração, irmão, você vai orar mais do que você ora. Você não precisa ficar sofrendo do jeito que você está sofrendo. Porque tudo aquilo que a gente pede em oração, crendo, nós vamos receber. Tudo, não fica nada do lado de fora. O que é que você quer? A Bíblia diz, se você pede ao Pai, você pede pão, Ele não vai te dar pedra. Se você pede peixe, Ele não vai te dar serpente. Se os nossos pais, que não são tão bons, daquilo que nós pedimos, imagine o nosso Pai Celestial, o que Ele pode nos dar quando nós pedimos a Ele em nome de Jesus. Então, a oração, irmãos, é ela que nos ajuda a vencer as batalhas da vida. Ela altera a situação, mas a oração, ela cancela a decisão. Existem decisões, coisas que são determinadas para a sua vida, mas a oração, ela cancela. Eu me lembro quando Deus chega para Isaías e disse assim, Isaías, olha, eu tomei uma decisão. Vai lá, fala para o rei Ezequias que ele vai morrer e não vai viver. Irmão, você sabe o que é essa mensagem? Imagine você estar numa boa, contente, feliz, e de repente alguém chega para você e diz assim, olha, Deus manda dizer para você que tu vai morrer e não vai viver. Irmão, desmorona, desestrutura tudo. A pessoa não sabe o que fazer da vida. Isaías, ele chega para Isaías chega e diz para o rei Ezequias. O rei Ezequias não estava firme no Senhor. Era um cara que mais confiou em Deus. A Bíblia diz que não teve rei que confiasse mais em Deus do que ele, nem antes nem depois dele. Mas naquele momento, ele não estava bem espiritualmente.
Tal é que Isaías chega ali e diz assim: olha, assim diz o Senhor, ponha a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver. Irmão, que mensagem, hein? Quem quer uma mensagem dessa para a sua vida aqui? Ninguém quer. Tu quer? Ninguém quer uma mensagem dessa para a sua vida, irmão. Alguém chegar e dizer para você assim: olha, põe a tua casa em ordem. Quer dizer, a casa dele, a vida dele não estava em ordem. Ele tinha que arrumar algumas coisas na vida dele. Você vai morrer e não vai viver. Põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Mas Isaías vai saindo. Deu a mensagem e saiu. Ele virou para o outro lado da parede, com lágrimas nos olhos, e disse: Senhor, tu lembra quando eu fazia isso, quando eu era isso? Quer dizer, agora ele já não era mais, já não fazia mais. Quando ele fez esta oração a Deus, isso moveu o coração de Deus. Deus disse: eu vou cancelar essa decisão. Essa determinação eu vou cancelar. Deus cancela. Tem decisões para a nossa vida, irmão, que através da oração é cancelado. Tu já viu, tem gente que vem assim, vem profetizar para você maldição. Ó, tua mãe vai morrer. Já chega assim e dizer assim: ó, o sangue de Jesus tem poder, eu cancelo isso em nome de Jesus. Irmão, porque tem gente que é profeta do caos. Tem gente que é profeta do caos. Tem gente que não traz mensagem boa, é só mensagem realmente para detonar a pessoa, para colocar a pessoa para baixo. E diz que ele virou para o lado e disse: Senhor, tu lembra, Senhor, quando eu te servia? Aquilo mexeu com o coração de Deus. Deus disse assim: não, eu vou cancelar essa decisão. Isaías estava saindo no pátio. O Senhor chegou e falou: Isaías, volta lá. Como, Senhor? Eu já profetizei para ele, o Senhor mandou. Não, volta lá. Como assim? Eu cancelei a decisão. Volta lá e eu estou acrescentando um bônus ainda na vida dele. Estou acrescentando 15 anos de vida para ele. Oh, irmão, eu fico pensando, eu olho para mim, eu estou no bônus de Deus. Deus acrescentou a minha vida. Talvez o diabo armou alguma para você, mas Deus cancelou aquilo que o diabo tinha determinado para a sua vida. Deus cancelou. Tem decisões na nossa vida, determinações para a nossa vida que não tem plano B. Não tem plano B. Não tem saída de mestre. É só oração, irmão. É só a oração. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu sei que tem muitas pessoas aqui que já passaram por isso. A Bíblia nos mostra que o diabo, ele não está preocupado com a tua popularidade. O diabo não está preocupado com o relógio caro que você usa. O diabo não está preocupado se a tua voz é boa ou é ruim. O diabo não está preocupado se você é um grande pregador ou é um pregador que meia boca. Porque está cheio de pregadores meia boca hoje, irmão. O negócio está feio. O negócio está feio. Sabe o que eu digo que preocupa o diabo? O diabo, ele se preocupa quando você começa a orar a Deus. Quando você começa a orar a Deus, o inferno fica preocupado, o diabo fica preocupado, porque sabe que algo vai acontecer de diferente na sua vida. Nós precisamos orar mais, irmãos. Nós precisamos buscar mais o Senhor. Eu me lembro que o Herodes, que era o rei, Herodes disse assim: olha, tomei uma decisão. A decisão que eu tomei, já mandei matar Tiago, a espada, e tomei uma decisão: nós vamos prender Pedro, e depois da Páscoa nós vamos matar Pedro. Ele havia tomado essa decisão. O diabo toma certas decisões sobre a nossa vida, irmão.
O diabo muitas vezes ele arma as suas armadilhas, por isso Paulo diz, nós devemos conhecer os ardis, as armadilhas, a estratégia de Satanás. Muitas vezes ele arma uma armadilha lá na esquina para você. Ele diz assim, olha, aquela pessoa vai ser atropelada hoje, eu vou fazer ela ser atropelada hoje. O diabo muitas vezes ele quer determinar determinadas coisas para a nossa vida. Ele decide determinadas coisas para a nossa vida. E ele decidiu, Herodes decidiu matar Tiago e matou Tiago à espada. Agora ele disse, agora nós vamos prender Pedro. Diz que Pedro estava preso, irmão. Pedro estava acorrentado aqui, soldados lá fora. Ali estava a situação de Pedro. Eu fico vendo quantas pessoas estão presas. Quantas pessoas estão aí, a pessoa presa fica limitada, a pessoa presa, ela fica paralisada praticamente. As coisas não desenvolvem com ela. Tem muitas pessoas que estão presas. Diz que Pedro estava preso ali. Mas sabe, irmão, tinha uma mulher, Maria, mãe de João Marcos. Por que fala que era Maria, mãe de João Marcos, uma mulher? Porque ela abriu a porta da casa dela para oração, irmão. Abra a porta da tua casa para oração e não para murmuração. Tem gente que abre a porta da casa para murmuração. Não, abra a porta da tua casa para oração. Maria estava ali orando com os demais e disse que à medida que ela orava ali, irmão, aconteceu algo diferente. A decisão lá foi cancelada. Satanás tinha determinado algo para a vida de Pedro. Herodes havia determinado, mas aquele momento, a oração na casa de Maria, mãe de João Marcos, cancelou. Pedro estava preso, o anjo desceu, a cadeia se abalou, as correntes caíram por terra, Pedro se levantou, as portas se abriu, Pedro saiu. Quando ele chega na casa de Maria, mãe de João Marcos, foi uma festa. Primeira mão não conheceram, mas quando ele entrou lá dentro, irmão, houve uma festa, houve uma alegria. Vamos festejar hoje, porque aquilo que o diabo determinou para a sua vida está cancelado. Você quer vencer as batalhas? Eu tenho um remédio aqui. Esse remédio tem 3 pílulas. A primeira, oração. A segunda, oração. A terceira, oração. Ô irmão, leve isso para casa. Tome uma de manhã, outra à tarde, outra à noite, e eu tenho certeza que tudo aquilo que foi decidido para acabar com a sua vida, acabar com a sua família, acabar com a sua saúde, acabar com a sua empresa, acabar com os seus negócios, foi anulado, em nome de Jesus. Então, batalha, irmãos. Todos nós encontramos batalhas. Mas a batalha é vencida através da oração. Porque a oração altera a situação. É a oração que cancela a decisão. É a oração que apressa a libertação. Você sabia que a gente olha assim, a igreja está linda. Eu olho para vocês, eu vejo, está lindo aqui. Dia de ceia como essa, todo mundo glorificando a Deus, exaltando o Senhor. Nós estamos louvando o Senhor agora, todo mundo aplaudindo, levantando as mãos, gente chorando. Isso é maravilhoso. Mas com tudo isso, tem pessoas que estão presas. Pessoas que estão passando por momentos de pressão tão grande, que estão vivendo momentos de dor, de sofrimento, em depressão. Pessoas que estão aqui, irmão, que estão doentes, não aguentam mais. Existem pessoas aqui que não dormem direito, têm síndrome de pânico. Tem pessoas que estão presas no vício. Muitas vezes está na ceia como essa, está preso no vício.
Quando não é no vício da pornografia, é no vício da bebida alcoólica. Tem pessoas que a gente nota que estão presas, mas a oração, ela apressa a libertação. O Senhor vai libertar você. Não importa o que está passando, não importa o que está fazendo você ficar para baixo, que está sucumbindo você, que está tirando as suas energias, que está tirando o teu fôlego, que está fazendo com que as coisas não aconteçam na sua vida. Eu quero que você entenda, se você orar, vai liberar do céu a libertação para a sua vida, vai apressar essa libertação que você precisa, e você vai sair daqui cantando o cântico da vitória. A oração, ela é poderosa, ela apressa a libertação. O que é que está prendendo você? Será porque você não consegue perdoar? Tem pessoas que não conseguem perdoar de jeito nenhum. Não conseguem perdoar. Esses dias mesmo eu caí numa armadilha. Eu falei, eu vou perdoar fulano, mas ele lá e eu aqui. Não, irmão, está errado. Perdoar é perdoar. Perdoar, quando você perdoa de fato, aquilo não vai machucar você. Aquilo não vai mais ferir você. Quando você perdoar realmente, aquilo não vai fazer mais mal para você. Você tem que liberar o perdão. E muitas vezes a falta de liberar perdão, irmão, prende as pessoas. Quantas pessoas estão aí presas? Aquele paralítico que Pedro e João encontram, ele estava preso naquela doença. Ele não conseguia e não podia, ele não podia entrar no templo. Porque a pessoa que tinha defeito não podia entrar no templo. Ele via as pessoas entrarem no templo, adorar a Deus, orar a Deus, mas ele não podia. Mas diz que Pedro era um homem de oração. Pedro já era fervoroso. Pentecoste já tinha passado por Pentecoste. Aquela gama de avivamento estava ali ainda. E diz que Pedro, ele ia para a oração juntamente com João. A hora da oração, era costume dele ir para a oração. Irmão, você sabe que os menores cultos que existem é culto de oração. Se eu falar para vocês aqui, amados, nós vamos fazer uma festa aqui daquele lado, depois do culto. Vai ter churrasco à vontade. Leva quem você quiser. Aquilo vai lotar, que não vai comportar pessoas. Mas se eu falar depois do culto, irmão, nós vamos para aquela sala que nós vamos orar. Muitos vão ter a sua desculpa e não vão. Porque orar, irmãos, é difícil. Não pensa que é fácil orar. Quando você começa a orar, a campainha toca, o telefone toca, o cachorro late, a criança chora. Quando a gente começa a orar, quando a gente começa a falar com Deus, as coisas começam a acontecer e nós devemos orar todos os momentos, todas as horas. Não é que você tem que ficar de joelho orando, você pode estar no ônibus, está orando, está no carro dirigindo, está orando. Você está no serviço trabalhando, trabalhe, mas está orando. A irmã está lavando louça, lava a sua louça, mas esteja orando. Por isso que Paulo diz, nós devemos orar todos os instantes, irmão. A oração é um estilo de vida. Tem que fazer parte da minha vida a oração. A gente não valoriza muito a oração. Tem gente que só falta fazer o sinal da cruz. Se bobear, tem gente rezando a Ave Maria. Por quê, irmão? Porque tem pessoas que a oração é tão rápida que não chega nem no céu. A oração é muito rápida. Só falta fazer o sinal da cruz e...
Veja quanto tempo você ficou na televisão hoje. Veja quanto tempo você ficou no celular hoje. Veja quanto tempo você se dedicou à oração hoje. Quer ver, irmão? Ó, o diabo está aqui. Jesus está aqui também, mas o diabo está aqui observando os mentirosos. Quem não orou hoje? Isso, levanta bem alto, eu quero ver. Bem alto, bem alto. Mas pode ter medo, não. Estica a mãozona para cima. Isso. Pode levantar a tua mão. Isso. E olha, tá vendo? Ó. Irmão. Você está vendo? Todo mundo tomou café hoje. Todo mundo almoçou hoje. Mas orar, irmãos, é complicado orar. Você sabe que uma das coisas mais difíceis que tem é orar? Orar é difícil. Orar é difícil, mas as coisas começam a acontecer quando nós oramos. Nós começamos a vencer as batalhas da vida orando. Eu sei que adorando você vence também batalha, mas na oração você vence batalha rápida. A oração apressa a libertação. Quando Pedro e João estavam passando ali, que era a hora da oração, ele ia orar, era costume orar, que ele encontra aquele paralítico, o paralítico diz: Senhor, Pedro, me dá uma esmola. Pedro diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho algo dentro de mim, tem algo que se move dentro de mim. Dá a tua mão, levanta e anda. Aquele homem entrou com ele lá no templo e adorou a Deus. Foi curado. A oração muda tudo. A oração altera a situação. A oração, ela cancela a decisão. A oração apressa a libertação. Quando Jesus, um dia, diz que Jesus chega num lugar e trazem para Jesus um homem que era mudo e era surdo. Irmão, é isso que nós mais encontramos. Pessoas mudas na igreja. Pessoas que não abrem a boca para glorificar a Deus. Quem aqui não está mudo e glorifica a Deus aqui? Quem não está mudo aqui glorifica a Deus? Satanás, dá uma olhadinha aqui. Quem aqui não está mudo e glorifica a Deus? Aleluia! Mas tem gente que é muda. Diz que aquele homem era mudo, a sua língua era travada, Ele era surdo, ele não ouvia. Tem gente que está aqui, mas não ouve a palavra de Deus. Está aqui, mas está pensando em outra coisa. Ele era mudo e era surdo. Trouxeram ele para Jesus. Jesus falou assim: já dou um jeito nisso aqui. Jesus pegou, puxou a língua do cara e... Jesus era danado para cuspir, né? Dá uma cuspida, enfia os 2 dedos no ouvido do surdo e diz: Efatá, abra-te. Os ouvidos desentupiram e o homem começou a falar. E não parava de falar. Ei, o Senhor hoje, querido, a minha oração é que o Senhor desentupa o teu ouvido e abra a tua boca para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, a gente nota, irmão, que a gente precisa realmente orar. A oração, ela apressa a libertação. Muita gente precisa de libertação. Mas a oração, ela fortalece a unção. Tem algo que nós precisamos, irmão, é unção. Se nós não tivermos unção, as coisas não vão bem. A música não vai bem, o teclado não vai bem, a bateria não vai bem, o louvor não vai bem, o pregador não vai bem, os irmãos para glorificar a Deus não vão bem. Irmão, a unção é poderosa, é a unção que faz a diferença, mas a gente tem que orar. A oração, ela fortalece a unção. Diz que quando os discípulos estavam reunidos num lugar e eles começaram a orar, irmão, diz que a unção era
tão poderosa que o lugar tremia. O lugar tremia. Ei, que não treme esse lugar, mas treme o teu coração diante da unção do Todo-Poderoso. A unção, quando a unção chega, os milagres chegam junto. Quando a unção chega, os céus se abrem. Quando a unção chega, irmão, maravilhas começam a acontecer no nosso meio. Quando a unção chega, a muralha cai por terra. Quando a unção chega, o leão tem que jejuar. Quando a unção chega, irmão, a fornalha se torna um lugar de refrigério. Ei, a unção de Deus tem que estar na sua vida, mas é através da oração. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Não pode faltar na nossa vida a unção. A unção. A unção. Como é que está o teu vaso? Como é que está a tua vida? Tem unção aí? Tem unção aí? Deixa eu ver, tem unção aí? Tem unção aí atrás, ó. Tem unção aí atrás. Tem unção aqui na frente, tem unção no jovem aí, tem unção aí. Irmão, nós somos pentecostais, irmão. Nós somos pentecostais, irmão. Tem gente, irmão, que até para glorificar a Deus, agora com o negócio que a gente bate palma, a gente aplaude, né? As pessoas já não glorificam mais a Deus. Né? Daí vai glorificar a Deus, o cara diz assim, aleluia. O maior medo de glorificar a Deus, irmão. A pessoa tem medo de glorificar a Deus. Abra a tua boca. Abra a tua boca, deixa Deus mexer em você, desentupir o teu ouvido, mas também destravar a tua boca para glorificar o Senhor. Vamos glorificar o Senhor! Aleluia! Eu sei, irmão, deixa eu te falar o seguinte, o barulho não traz a presença de Deus, mas a presença de Deus traz barulho, irmão. A presença de Deus traz barulho. Quando Bartimeu fez aquela oração, Yeshua ben David, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, ele era cego. Jesus estava passando. Ele ouviu aquele barulho. Porque a presença de Jesus traz barulho. Ele ouviu aquele barulho e ele gritou. Ele fez uma oração poderosa. Yeshua ben David, tem misericórdia de mim. Diz que Jesus parou. Traga o cego. Fez o cego enxergar. Tu acha que Deus não quer ouvir você? Você sabe por que o nosso Brasil está passando a situação que está passando? É falta de oração. Porque o número de cristão que tem no Brasil é incalculável. IBGE fala um número, mas é muito mais do que aquilo que a IBGE diz. É incalculável o número de cristão que tem no Brasil. Mas o Brasil está passando por essa situação, é falta de oração. Porque Deus disse assim, se o meu povo, quem é povo de Deus aí? Se o meu povo que chama pelo meu nome, quem chama pelo nome do Senhor aqui, irmão? Se o meu povo que chama pelo meu nome, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do alto céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, a sua vida, a sua família, a sua nação. Eu vou sarar. Irmão, então o negócio é orar. O remédio é orar, 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 orar. Orar, Satanás está dizendo pare, não, é orar, é orar, é orar, é orar, então ore e não pare de orar. Paulo diz orai e orai sem cessar. Vamos aplaudir o Senhor. Jeita a oração. Vamos ficar em pé, irmão. Oração é alimento.
Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar no que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. O gado estava morrendo. O gado estava morrendo. A chuva não descia. O povo desesperado. Elias disse assim: vamos alterar essa situação. Vamos mudar o quadro. Elias orou. O céu se abriu e a chuva desceu. A oração da fé, a Bíblia diz que salvará o doente. Eu pergunto, você quer continuar doente? Porque nós escolhemos determinadas coisas para a nossa vida. Você sabia que tem gente que gosta de ficar doente? Tem marido que gosta de ficar doente porque quando ele está doente a mulher faz um carinho nele. Ele gosta de ficar doente, porque sabe que a mulher vai fazer um carinho nele. É você que decide. A oração da fé salvará o doente. Hoje pode ser um divisor de água da sua vida. Hoje poderá mudar a história da sua vida. Você pode passar por uma nova estação. Porque a oração, ela altera a situação. Eu não quero nem saber o que o médico disse para você. Você sabe esse caroço que está no seu seio? Ele pode sumir hoje aqui. Você sabe esse problema que você tem aí no estômago? Pode acabar hoje aqui. O médico, ele deu uma notícia ruim para você. Mas eu tenho uma notícia boa para você. A oração da fé. A oração da fé. A oração da fé salvará o doente. E se tiver cometido pecado, serão perdoados. A oração da fé, ela muda história. Eu li hoje aqui. E tudo, diga tudo. E tudo que pedir em oração, crendo, recebereis. Quer receber?
Você que está doente, vem aqui para frente, mas venha rápido, venha rápido. Não importa o que o médico falou, não importa o que falaram de você, não importa a situação que você está. Eu quero que hoje a oração da fé, ela vai trazer algo novo para a sua vida. Isso, vai se posicionando aqui, mas sem ser rápido. Rápido, 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 rápido. Que eu vou depois fazer uma outra oração. Ai, pastor, o senhor não sabe, o negócio é feio. É isso mesmo. Deus pega a coisa feia e faz bonito. Isso. Irmãos, eu tive numa igreja nossa que 50% do povo que estava lá estava com problema no joelho. Todo mundo estava com problema no joelho. De repente nós pegamos um lá, o cara começou a pular de salto dessa altura. Isso em Santa Cruz dos Navegantes, irmão, na nossa igreja. Começou a dar salto dessa altura. Eu falei, está curado. É isso que Jesus quer fazer com você hoje aqui. Jesus quer trabalhar nos ossos, nos músculos, nos nervos, no sangue, nas células. É Ele que trabalha. Eu só quero que alguns pastores venham aqui me ajudar e vocês estendam as mãos para cá, porque das nossas mãos sai virtude. Nossas mãos saem virtude. Das nossas mãos sai virtude. Lutamos com armas de fé, Senhor. e nada Começa a vasculhar esse corpo agora. Enquanto Começa a ver, Pai, onde adoramos. está alojado esta doença. Senhor, esta doença que inquieta, que perturba, mas eu vou em direção dela, em nome do Senhor Jesus, O nosso Deus crendo que tudo aquilo que nós pedimos em oração, o Senhor há de nos conceder. Toda doença agora, todo mal agora, vai saindo desse corpo, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Vai passando a tua mão, Senhor. Vai passando a tua mão. Vai tirando esse mal. Vai tirando esta doença. Vai trazendo saúde. Senhor, é a oração da fé. É a oração que remove monte. É a oração que traz saúde. Receba saúde em nome do Senhor Jesus. Vai recebendo saúde no coração. Vai recebendo saúde em intestino. Vai recebendo saúde agora em estômago. Vai recebendo saúde agora a cada gota de sangue. Vai recebendo saúde em nome do Senhor Jesus. Solta agora. Veja suas mãos. Veja seus dedos. Veja seus músculos. Veja seus ossos. Veja o que precisa de saúde. É em nome de Jesus que nós nos apresentamos aqui. É em nome de Jesus que nós expurgamos, expelimos esta doença agora em nome de Jesus. Como um trovão, como um trovão. Rinde ne mataia, tu te canta la alabanza.
receberemos. A oração da fé, Senhor. Em nome de Jesus, libere a saúde agora para a tua filha. Libere a saúde para a tua filha. Libere a saúde para a tua filha. Libere, ó Deus, libere, 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 libere. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Vamos aplaudir o Senhor. E que se abra o céu e o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. E que se abra os céus e o teu reino vem. E nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Eu não quero que você volte para sua casa sem Jesus. Eu quero que você hoje abra teu coração para Jesus e receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que se afastou, hoje é a noite para você se aproximar dele, porque quando você orar, os céus vão se abrir. O Senhor vai inclinar o seu ouvido à sua oração. Então eu quero convidar você que talvez está afastado, ou você que não tem Jesus. Eu quero convidar você para receber Jesus hoje. É o maior presente que existe. Não existe presente maior do que receber a Jesus. Receber a Jesus é a coisa mais importante que existe na nossa vida. Então venha. Saia do teu lugar, venha, 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 venha. Estamos aguardando você. As vidas estão chegando. 1, 2, 3. Aonde nós teremos mais pessoas? 4. Eu preciso de você aqui para Jesus. Precisamos de você aqui. Você precisa abrir o teu coração para Jesus. Eu quero pedir para os pastores, ajuda aí. Me ajuda aí. Tem alma aí esperando. Está esperando alguém convidar. Uma palavra pode mudar a história de uma vida. Quando eu recebi a Jesus, alguém me motivou. Motive esta pessoa a voltar para Jesus. Motive esta pessoa a sair desta vida que ela está. Aguardamos você, aguardamos você, aguardamos você, aguardamos você. Me fez, e quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. E o meu Deus nunca falhará. Eu sei que
se assentar, queridos. Chegue aqui. Como é seu nome? Érica. Edna. Ou Ed. Você está recebendo a Jesus? Está voltando? Legal. Você, filhinha, vem cá. Você está recebendo a Jesus? Está recebendo a Jesus? Fala assim: eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Diga para Jesus: Senhor Jesus, voltei hoje para os teus braços. Me perdoe, me ajude a ficar firme. Vem cá. Você está voltando? Voltando? Quanto tempo afastado? Muitos anos? Mais ou menos. 20 anos? 20 anos afastado. 20 anos, irmãos, afastado do caminho do Senhor. Mas hoje o Espírito Santo pegou ele. Fala assim: Senhor Jesus, voltei para ficar. Perdoe os meus pecados. Me ajude a criar raiz, a ficar firme, porque a minha vida eu entrego totalmente ao Senhor. Vem cá, filhinha. Você tem uma cara desviada, viu? Não tem? Você se afastou? Está voltando? Faz tempo que você está afastada? Pouco tempo? Vai ficar firme? Vai ficar firme? Vou perguntar mais uma vez. Vai ficar firme? Então vamos te ajudar. Diga assim: Jesus, eu mereci ir para o inferno, mas eu ouvi a tua palavra e eu decidi voltar para o Senhor. Me receba e eu prometo te servir com toda a minha vida. Estenda as mãos para cá, querido. Vamos orar por eles. Senhor, aqui se encontram essas vidas. Aqui nós temos pessoas que abriram o coração e receberam a Jesus. E a tua palavra diz que todos que receberam a Jesus serão dados o poder de serem chamados de filhos de Deus. Outros, Senhor, estavam afastados, mas retornaram para o Senhor. São pessoas que querem mudança em suas vidas. Senhor, que de fato as coisas velhas se passem e tudo se torne novo na vida deles. Que a partir de hoje comece uma nova história, uma história abençoada, uma história brilhante, uma história maravilhosa de comunhão com o Senhor. Então toma-os nas tuas mãos, meu Deus. Nós colocamos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Vamos ficar em pé, nós vamos terminar louvando o Senhor. Vamos lá. Vamos terminar para a gente começar a ceia. Vamos lá. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Vamos aplaudir o Senhor. Pastores, pastoras, já fala rápido. Dá para Helena Maria falar aqui.
Queridos, antes de participarmos da nossa ceia, para só um pouquinho aí, Verinha, eu quero pedir para você lembrar você que dia 27/6, nós vamos ter um lindo evento aqui, que foi uma ordem que veio diretamente do céu para nós. Olha aqui, matar a fome das crianças. Tive fome e me deste de comer. Matar a fome das crianças na África. Como nós vamos matar a fome? Você comprando a camiseta, você vindo nesse dia, nós vamos passar o dia todo aqui, vamos almoçar, vamos comer doce às 3 horas da tarde. Quero convidar todos os jovens, adolescentes. Deus precisa impactar, são os futuros missionários da África amanhã. Os futuros missionários do Ribeirinho. Quero convidar a igreja para estar inflamada, deixa inflamar seu coração por esse projeto. Então, queridos, a nossa igreja de Santos, a gente vai dar carne para o churrasco. Então, e as outras igrejas vão dar pastel, vão dar doce, tudo que vender aqui vai para a África e Ribeirinhos. Então, você que quer estar aqui, o pastor Márcio ali, ó, tu fale com ele. A camiseta Corromilce e ore por esse projeto. Para que Deus possa assim tocar no coração de empresários, de irmãos, de amigos, de parentes. Nós temos nos nossos grupos o banner falando. Então que você, por favor, deixa queimar seu coração. E eu quero essa igreja lotada aqui dia 27, porque Deus vai impactar nosso coração com missões. Deus tem uma obra, isso é o início, queridos, de uma grande obra que Deus tem pela frente, nos ribeirinhos e na África. Então vamos matar a fome das crianças na África? Vamos? Então comece a pedir para os seus amigos, mostre o banner. Tem vários vídeos, nosso aí, meu, da pastora Márcia, vários vídeos falando, informando. Você pode pegar o videozinho e passar para os seus amigos. Você vai semear em boa terra. Nós já temos aliança com 2 pastores da África e também agora estamos entrando em contato com ribeirinhos. Então você faz parte desse projeto. Você é a igreja do Senhor. Amém? Deus abençoe. Paz do Senhor, igreja. Amém. Quantos estão ansiosos e preparados para participarmos da ceia do Senhor? Amém? Vamos à leitura da palavra do Senhor que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, que vai dizer assim: porque recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Amém? Vai lá, Queridos, a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nesse momento que você vai participar do pão e do vinho, você que está preparado em comunhão com a igreja, que é batizado, entenda que aqui tem 2 elementos que simbolizam o corpo e o sangue. O sangue perdoa os pecados. O corpo dilacerado de Jesus nos dá cura.
Então, Senhor, nós te agradecemos por esse privilégio, Senhor, de participarmos do corpo, do pão que simboliza o teu corpo e do vinho que simboliza o teu sangue. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoa, santifica, que no momento que nós participarmos, a unção de alegria venha sobre nós nessa noite. Que possamos sair daqui com o nosso coração alegre, feliz. Unção do Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos chamar algumas pessoas que vão estar se reconciliando. O irmão Samuel, a irmã Giovana e a irmã Maria. Quero pedir perdão à igreja em nome de Jesus. A igreja perdoa, amém? Quero pedir perdão à igreja em nome do Senhor Jesus. A igreja perdoa, amém? Quero pedir perdão à igreja em nome de Jesus. A igreja perdoa, amém? Dobre os joelhos, nós vamos orar. Pastora Carol, faz essa oração. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção, Deus, sobre a vida dos teus filhos, Pai. Reconhecemos que eles precisam Irmãos, de ti, Senhor. podem se Precisam assentar. da tua graça, Podem precisam se do teu assentar. amor, precisam da tua compaixão. Por isso nós declaramos sobre ele vida, Pai, para que eles possam fluir em ti, Deus, e se desgastar em tua presença. Fortalece os teus filhos, restaura eles, Pai, para o teu louvor, Pai. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ele é o meu bom pastor, e quando eu senti temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Aleluias. Deixa eu compartilhar algo com vocês primeiro. Dia 10 de maio de 2025, eu tomava a minha última quimioterapia. E eu fiz uma pergunta para o Senhor. Eu falei, Senhor, aonde eu estarei daqui a um ano? Mas o Senhor faz infinitivamente mais do que aquilo que a gente pensa ou imagina. Hoje eu estou aqui, sentado na mesa do Cordeiro. Isso é por causa da oração da igreja. Amém? Pegue o pão, por favor. Quando a gente olha para esse pão, a gente vê um pedacinho de pão. Pelos olhos naturais. Mas pelos olhos da fé, eu posso ver o corpo do meu Jesus. O pão, antes da ceia, era um alimento comum, que existia em muitas casas. Era um pão diário, era um alimento diário. Na casa do rico e na casa do pobre. Na casa do crente, do que era fiel, e da casa do infiel. Mas depois da cruz, o pão se tornou algo eterno. Porque uma vez, certa vez, um homem se entregou. Um Deus se entregou por mim e por você. E assim como que para ser feito um pão, o trigo precisa ser esmagado, o trigo precisa ser moído. Jesus precisou ser moído por mim e por você.
Assim como para dar um pão, ele precisa passar pelo fogo. Jesus passou pela prova de fogo. Assim como para ter um pão, para ser repartido, o corpo de Jesus foi repartido por mim e por você. E assim como para se ter um pão na nossa mesa, nós precisamos de olhar para a cruz e ver a bondade do Senhor. O pão não se torna mais algo banal. O pão se torna algo eterno diante de nós, diante daquele que entende o sacrifício de Jesus na cruz. O pão que é repartido nessa noite é o pão do corpo de Cristo. E aqui está a maior revelação. O pão não representa derrota. O pão representa para nós entrega. Entrega de um Deus que se dispôs de tudo por mim e por você. Ele entregou para nós o nosso bem maior, que é a nossa salvação naquela cruz. Ele entregou para nós a própria vida por nós, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, participando deste momento. Eu queria que você ficasse em pé agora. Assim como Jesus não teve descanso naquela cruz, nós como igreja não teremos descanso aqui na terra. Assim como Jesus naquela cruz, ele foi até o final. Eu e você iremos até o fim, porque Jesus já percorreu um caminho de amor por mim e por você. Olha para esse pão agora e começa a falar com o Senhor. O que essa atitude dele na cruz representou para você? É você e Deus agora. É você e Senhor agora. Expresse a sua gratidão para Ele. Expresse a sua gratidão por Ele ali naquela cruz. Tudo o que Ele fez por mim e por você. Ele sentiu fome para que nós fôssemos saciados. Ele foi ferido para que eu e você tivéssemos vida, saúde. Ele se entregou para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. E hoje nós, como igreja, vamos participar juntos deste memorial, dessa ordenança, que é nos assentarmos à mesa do Senhor e juntos, em comunhão, participarmos. Participe comigo, em nome de Jesus. Hoje nós vamos participar de um cálice. Mas certa vez, Jesus numa ceia, na mesma noite, ele falou sobre 2 cálices. O primeiro cálice, quando ele se assentou com os discípulos, e ele falou: esse é o meu cálice, o cálice da nova aliança, o cálice que ele tinha que beber, mas ele compartilhou com os discípulos, ele compartilhou comigo e com você. E logo depois, no Getsemane, ele fala de um segundo cálice, o cálice da ira de Deus, que era meu e teu, mas ele resolveu tomar, ele resolveu beber, por amor a mim e a ti. Ele não precisava, mas ele fez por amor. E quando a gente fala de sangue, toda vez que a gente escuta uma situação que a gente vê sangue, a gente pensa em morte, a gente pensa em dor, a gente pensa em sofrimento. Mas isso é o mundo que pensa. Porque nós, que somos lavados e remidos e fomos comprados com preço de sangue, quando a gente olha para o sangue de Jesus, eu posso dizer: eu tenho vida. Ele significa vida. Vida, a vida de Deus correndo em nós, a vida de Deus que está em mim e em você, a vida do Senhor. Então, em nome de Jesus agora, vamos participar juntos deste sangue, deste cálice que o Senhor Jesus deixou para nós. Em nome de Jesus, bebemos. E depois de participar, você pode glorificar o Senhor. E você pode falar: nele confiarei, nele eu confiarei, até que ele venha. Nele nós confiaremos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu senti temor, nele voltarei.
o amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doce comunhão do Santo Espírito de Deus, seja sobre toda a igreja Vida Nova, em nome de Jesus. Vão em paz em nome de Jesus. Deus abençoe as nossas vidas.